Bom dia, alunos. Vamos começar agora com mais uma videoaula. Espero que vocês estejam aproveitando as atividades Hoje nós vamos postadas lá estudar no o portal. capítulo que fala sobre vírus. Moneras, protistas e fungos. A gente continua com esse capítulo. E especificamente hoje o tema são os moneras, né? Então vamos lá. Bem, o que são os moneras, né? Monera e bactéria é a mesma coisa, né, de maneira geral. Eles então são micro-organismos procariontes, carecendo de membrana nuclear e outras estruturas intracelulares organizadas. O que significa esse montão de coisa aí? Olha, procarionte significa que é uma célula mais simples, né? Essa célula é tão simples que ela não possui núcleo. Então ela é uma célula muito simples, é como se fosse um pacotinho, né, com o DNA dentro e algumas outras estruturas, né, estruturas próprias para a produção de proteína, estruturas que podem dar a forma da célula, estruturas de locomoção, né? Mas é uma célula bem simples, né? Basicamente, existem dois tipos de seres vivos no reino Monera, né? Existem o que a gente chama de eubactéria e existem as arqueobactérias. A diferença entre eubactérias e arqueobactérias é uma diferença molecular, né? As eubactérias, elas são as bactérias mais comuns, né? São aquelas que normalmente causam doença nos animais, causam doença nas plantas, são aquelas que são usadas na fabricação de iogurte, na fabricação de queijo. São as bactérias comuns, né? Esse prefixo significa verdadeiro, então são as verdadeiras bactérias, né? Já as arqueobactérias, elas são bactérias que têm características muito primitivas. Quando eu falo primitiva, não quer dizer que são características, na verdade quer dizer que são características que remotam dos primórdios da vida no planeta Terra, né? Essas bactérias, elas conseguem sobreviver em ambientes muito hostis, né? São bactérias que vivem na beira do vulcão, são bactérias que vivem em regiões muito geladas, nas profundezas do oceano, né? Então, metabolicamente ou bioquimicamente, elas são muito diferentes das eubactérias, tá? Então, no microscópio são parecidíssimas, a gente não consegue nem diferenciar tanto uma arqueobactéria de uma eubactéria. A maior diferença está no local onde elas vivem, né? E o que elas desempenham no ambiente onde elas vivem, né? Então, é o hábitat e o nicho desses micro-organismos que são muito diferentes um do outro. Bem, as características gerais dos indivíduos do reino Monera, né, das bactérias, são bem interessantes. Primeiro que elas são muito pequenas, né? O tamanho dela varia de 0,2 a 2 micrômetros. Para vocês terem noção o que é um micrômetro, se você pegar, lembra lá do fiozinho de cabelo, a espessura de um fio de cabelo, dividir em 1000 pedaços, um desses 1000 pedacinhos da espessura, né, do comprimento, não, da espessura do fio de cabelo, equivale a um micrômetro. Né? Então é muito pequenininho, né? Lembra, assim, é um pinguinho de caneta, um pingo da ponta da caneta no seu caderno. Você pega aquele pinguinho lá e divide em 1000 pedacinhos. Um pedacinho desses 1000 é do tamanho de uma bactéria. Então realmente é muito pequenininho. Essas bactérias elas podem ter várias formas diferentes, né? Basicamente três tipos de formas básicas. Elas podem ter forma de coco, que é esférico, elas podem ter forma de bacilo, que é como se fosse um bastãozinho, e elas podem ser espiral, né? Então, coco, esférico, bacilo e espiral, certo? As bactérias que têm forma de coco, elas são mais arredondadas, podem até ser um pouco ovais, mas normalmente são arredondadas. Elas podem ser de 5 tipos diferentes. Elas podem ser diplococos, quando você tem uma bolinha, um coquinho grudado no outro.
Streptococcus, quando você tem vários ligados um ao outro. Tétrade, que são 4 ligados um ao outro. Sarcina são 8 e o Staphylococcus são vários ligados aleatoriamente. Na imagem que eu vou mostrar vai ficar mais fácil de entender. Olha só. Bem, olha aqui, ó, o coco, tá certo? O diplococo, aqui ó, uma imagem real, Neisseria gonorreia, a bactéria que causa gonorreia, né, uma infecção sexualmente transmissível, é um diplococo. A gente tem o Streptococcus, né, que é todas unidas assim em forma de cadeia. Aqui o Streptococcus, aqui o Streptococcus pyogenes, a bactéria também que causa uma série de infecção. A gente tem a tétrade, que são 4 grudadinhas uma na outra, tá? A gente tem algumas aqui. A gente tem Staphylococcus, aqui o Staphylococcus aureus, que causa doença no coração, endocardite, pode causar dor de garganta, né? Uma bactéria também que causa uma série de doenças em humanos. E a sarcina, que são 4 ligados, formando como se fosse um cubinho, né? O Enterococcus é um tipo de sarcina. Enterococcus é uma doença associada a bactéria associada à doença intestinal, tá bom? Vamos agora para os bacilos. Como eu já falei, né, essas bactérias elas têm forma de bastão, né? Podem ser divididas em diplobacilos, streptobacilos ou cocobacilo. Na imagem vai ficar mais fácil de entender, né? O diplobacilo, um diplobacilo, né? Então você tem um bacilozinho, um bastãozinho ligado a outro bastão, tá vendo? Um bastão ligado a outro, isso é um diplobacilo. Aqui do lado o streptobacilo, vários bacilos ligados um ao outro formando uma cadeia. Bacillus cereus, uma bactéria que tem um potencial biotecnológico aí, pode ser usada como biofertilizante não, bioinseticida na agricultura, né? Ou para fazer biotecnologia de bioinseticida na agricultura, esse Bacillus cereus, bem interessante. E aqui o cocobacilo, que é um bacilo mais curtinho, né? Aqui, Coxiella burnetii é uma bactéria ambiental, causa doença ocasionalmente, tá certo? Em humanos, ocasionalmente. Bem, por último, eu coloquei aqui as bactérias que têm forma em espiral, né? Então elas são espiraladas, né? Elas nunca são retas. Elas podem ter forma de vírgula ou forma helicoidal mesmo, né? Podem ser flexível ou não. Então a gente tem vibrião, espirilos e espiroquetas, né? O vibrião é em forma de vírgula, então aqui a gente tem o víbrio cólera. Esse víbrio cólera é o causador da cólera, uma doença severa, né? Que causa diarreia severa e leva à morte, uma doença bem perigosa. O espirilo, eu coloquei o Aquaspirillum sinosum, uma bactéria ambiental, tá? E aqui do lado eu coloquei uma espiroqueta, Treponema pálido. Treponema pálido é a bactéria causadora da sífilis, né? Também uma infecção, uma IST, né? Uma infecção sexualmente transmissível. Essas são as formas básicas das bactérias, né? Essas bactérias que eu mencionei até agora são as bactérias que a gente chama de bactérias monomórficas, né? Elas têm uma única forma durante toda a sua vida. Agora existem bactérias também chamadas de bactérias pleomórficas, que durante o ciclo de vida elas podem ter várias formas diferentes, né? Eu coloquei 2 exemplos aqui, o Rhizobium e o Corynebacterium. O Rhizobium é uma bactéria muito importante para o ciclo do nitrogênio. Essa bactéria ela fixa nitrogênio atmosférico na raiz de leguminosa. Então, é uma bactéria que a gente vai estudar mais sobre ela há alguns anos, no primeiro ano, né? A gente vai estudar um pouco mais sobre ela no ano que vem, tá bom? Isso é Rhizobium aí. Bem, ainda sobre característica geral, vale a pena eu falar da parede celular. A parede celular da bactéria é uma estrutura complexa, né, semi-rígida, e ela que dá forma para a célula. As bactérias elas podem ser diferenciadas de acordo com a sua parede celular. Ela pode ser gram-positiva ou gram-negativa, né, de acordo com a parede celular. A parede celular gram-positiva ela é mais espessa, tá? É uma parede bem mais espessa do que a gram-negativa. Então aqui a gente tem essa parede celular gram-positiva.
E aqui a gente tem a parede celular gram-negativa, é muito mais fininha, né? A bactéria então consegue ter diferenciada na microscopia nesses dois tipos de parede celular aí. As bactérias elas têm capacidade de formar endosporo. O endosporo é uma estrutura de resistência bacteriana. Significa que a bactéria, dependendo do ambiente onde ela está, ela pode formar esses endosporos e dessa forma viver até milhões de anos, né? Eu coloquei como exemplo aqui, ó, bactérias com 25 milhões de anos aprisionadas em âmbar, que é um fóssil de resina vegetal. Quando foram colocadas no meio nutriente, elas cresceram de novo. Então elas ficaram 25 milhões de anos paradinhas lá e bastou você colocar um meio nutritivo para elas voltarem a crescer. Nessa imagem aqui eu coloquei a formação do endosporo, a bactéria ela vai se modificando, aumentando a espessura da sua parede celular, e isso aqui é o tal do endosporo bacteriano. Sobre a reprodução das bactérias, elas se reproduzem assexuadamente, né, por fissão ou sessiparidade. O que é isso? Você tem uma bactéria, essa bactéria simplesmente se divide no meio e forma duas bactérias. Basicamente é isso aí. Claro que para ela dividir, primeiro ela tem que dividir o seu DNA, então o DNA dela se divide, depois ela se divide no meio. Basicamente isso aí. E existem várias formas de que as bactérias têm para transferir material genético entre uma bactéria e outra, e isso a gente vai ver com mais detalhes lá no ensino médio, tá bom? Bem, eu deixei para vocês aqui um vídeo interessante, né? O vídeo chama Germes Assassinos. Esse vídeo é um vídeo que traz informações sobre diversos vírus e bactérias e as suas doenças associadas. Quem não tiver assistido ele, vale a pena assistir esse vídeo tanto para ver um pouquinho sobre as bactérias quanto para ver um pouquinho sobre os vírus. É bem interessante. Lembro vocês de fazer no final todos os exercícios que foram disponibilizados na plataforma e, além disso, fazer os exercícios também que estão no livro, né? Então dá uma lida no capítulo, pega o livro e faça os exercícios também. As aulas nossas online, aquelas aulas que são online, ao vivo, eu estou usando elas para tirar dúvida de exercício. Então, por favor, façam os exercícios para a gente poder render mais na aula. Um abraço para vocês e até a próxima.